Boa noite, Vitória. Vamos lá dar início à nossa aula de metodologia científica. Deixa eu compartilhar com você aqui o slide para nós iniciarmos, tá bom? Sei que você deve estar sem microfone aí. Qualquer coisa você me aciona pelo WhatsApp, se tiver alguma dúvida, tá bom? Esse é o nosso conteúdo, está lá na unidade 4. Precisamos falar sobre a conceituação e como se faz a elaboração de um artigo científico. O artigo científico ele é normatizado pela ABNT 6022 e ele é um trabalho científico completo, porém ele possui dimensões reduzidas. É importante nós conhecermos a conceituação de um artigo científico, pois durante a nossa carreira acadêmica é muito provável que você precise confeccionar um artigo científico. E mesmo que não seja durante a carreira acadêmica, durante a formação na graduação, puxa, é interessante você conhecer como se faz, quais são as normas, quais são os padrões para se elaborar um artigo científico, para que você possa aí pleitear publicações em congressos, em eventos científicos. E o artigo científico é um excelente meio para que você faça isso. O Lakatos e Marconi, eles definem o artigo científico como sendo pequenos estudos, porém completos, que tratam de uma questão verdadeiramente científica, mas que não se constituem em matéria de um livro. O artigo científico ele permite ao leitor o conhecimento completo da pesquisa que foi realizada. Ele vai descrever a metodologia e os resultados que foram obtidos. Você pode se familiarizar a estrutura de um artigo científico procurando em revistas científicas ou mesmo no Google acadêmico, em plataformas científicas. Se você colocar lá um tema de seu interesse, você vai visualizar a estrutura, o formato, as normas, como um artigo científico é apresentado. Se for possível hoje mesmo, após a aula, sendo possível hoje mesmo após a aula, procure fazer uma pesquisa bem rápida, só para você se familiarizar lá no Google acadêmico. Coloca um tema lá de sua preferência. Você vai encontrar lá em plataformas como a Cielo alguns exemplos de artigos científicos. Não precisa fazer a leitura, a não ser que você queira, o que é muito bom, mas só passe os olhos, veja como que é a estrutura, como que os autores elaboraram aquele artigo científico e o porquê ele está publicado lá a ponto de você poder consultar e lê-lo. É uma sugestão que vai te ajudar muito na sua formação. Sobre qualquer tema, tá bom? Quer ver? Deixa eu ver se eu já consigo achar aqui para vocês. Vou interromper aqui o. Vou colocar aqui no Google, viu? Google Acadêmico. Deixa eu compartilhar aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês. Aqui do Google Acadêmico, só para vocês darem uma olhadinha, né?
Aqui, eu acredito que agora vocês já estejam visualizando aí a minha tela. Esse aqui é o Google Acadêmico. Uma das possibilidades de você consultar, né, olhar aí um artigo científico. Vamos lá, você coloca lá violência doméstica. Um exemplo de um tema, né? Ele vai te retornar aqui com alguns exemplos. Tem essa violência doméstica e suas diferentes manifestações lá da plataforma Cielo, que é uma plataforma de artigos científicos. Tem esse aqui, ó, observa que ele está em PDF, violência doméstica. Esse aqui está lá na plataforma editora Juspodivin. Não conheço, mas enfim. E aí você vai ter muitos outros, né? Vamos abrir esse aqui, que está em PDF, ó, violência doméstica. Aqui você tem um artigo científico. Um exemplo, né? Foi publicado pelo Rogério Sanches Cunha e pelo Ronaldo Batista Pinto. O tema deles é violência doméstica, e o artigo deles é um artigo caracterizado por sendo de resumo, pois eles fizeram um comentário da Lei Maria da Penha 11.340 de 2006. Deixa eu aceitar quem está entrando aqui, só um minuto. Aí você passa os olhos, esse aqui é um tipo de artigo. Deixa eu ver um outro em PDF aqui legal para a gente dar uma olhadinha. E você tem muitas outras plataformas, né, que você pode verificar isso aí. Você pode dar uma olhadinha lá na biblioteca virtual da nossa instituição. Vamos ver se aqui, implicações éticas da violência doméstica contra a criança para profissionais de saúde. Aqui é da plataforma Cielo. Implicações éticas da violência doméstica contra a criança para profissionais de saúde. Esse é da Ana Ferreira e do Fermin Sraman. Eu acho que a pronúncia é essa, não sei. Aqui está um breve currículo deles, percebam? A Ana Ferreira, ela é do Departamento de Pediatria do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o Fermin, ele é do Departamento de Ciências Sociais da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, também do Rio de Janeiro. Percebam que eu tenho um pequeno resumo, estão vendo? Em português. Eu tenho os descritores aqui do lado esquerdo. Eu tenho também o abstract, que é um resumo em inglês. Importantíssimo, gente, vocês se familiarizarem a estrutura de um artigo científico. Tanto para a sua pesquisa, tanto para você fazer o seu trabalho de conclusão de curso, como para você fazer as suas pesquisas posteriores, para a sua prática profissional, ou para o seu aprimoramento, para o seu aprofundamento a respeito de algum tema. Quando você olha para um artigo científico, você está diante de um trabalho científico que é fruto de pesquisa científica, que é um processo sistematizado, normatizado, e os autores se debruçaram sobre esse tema e apresentaram esse conteúdo. Percebem? Mostrando aqui só para a gente ir se familiarizando para quem está chegando agora, viu? Relações entre violência doméstica e agressividade na adolescência, estudos sobre violência doméstica contra as crianças em unidades básicas de saúde do município de São Paulo, enfim. Depois fica a sugestão para que você se familiarize aí, né, as apresentações e a estrutura de um artigo científico. Procurem as plataformas, materiais, artigos especificamente da área do direito, da área da administração, da área da engenharia, para que você vá se familiarizando e aprofundando os seus conhecimentos. Ficar somente com o conhecimento que é transmitido em sala de aula pode ser pouco para a sua formação.
À medida que você vai se aprofundando, você vai tendo um universo de conhecimento à sua disposição. Metodologia científica é isso, é conhecer mais, se aprofundar mais, se aprimorar mais, e para aqueles que desejarem e quiserem, pesquisarem e escreverem os resultados de suas pesquisas. Muito importante, falaremos sobre isso na aula que vem, da comunicação do seu trabalho científico. Quando você produz um artigo científico, você tem a possibilidade de publicá-lo em uma revista científica. E isso agrega muito, conta muito para o seu currículo Lattes. Bom, tem revistas específicas para administração, no caso do Guilherme. Temos revistas científicas específicas aí para o direito, no caso da Nicole e da Vitória. Revistas específicas de engenharia. E quando eu falo revistas, eu não estou falando de revistas de uma banca de jornal. Não que elas não sejam importantes, tá bom? Claro que são. Mas essas são revistas comuns, a gente fala de revista não indexada. Eu estou falando de revistas científicas. A diferença é que nas revistas científicas eu só tenho trabalhos científicos, artigos que passaram pelo crivo da produção de um conhecimento científico. Tá bom? Deixa eu compartilhar novamente a tela dos slides aqui com vocês. Qualquer dúvida aí, fique à vontade, tá? Me interrompam, por favor, se quiserem. E como eu estava dizendo há pouco, hoje a gente vai falar sobre artigo científico, a conceituação e a elaboração. É um trabalho científico completo, porém em dimensões reduzidas. Nele, além do desenvolvimento da nossa pesquisa, você vai apresentar a metodologia utilizada e os resultados obtidos. A norma 6022, que é a que normatiza, que padroniza a estrutura de um trabalho científico, ela define o artigo científico como sendo parte de uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Eu tenho dois tipos. É um original e um que é chamado de revisão. O original é aquele que você constrói, você apresenta um tema e uma abordagem original para aquele tema. O de revisão é um comentário, um resumo, uma análise, uma discussão a respeito de um material já publicado, como o caso daquele primeiro exemplo que eu abri e mostrei para vocês, que o autor comentou artigo por artigo da Lei Maria da Penha. Bom, o artigo ele pode ser solicitado como parte da avaliação de alguma disciplina. Isso aqui é importante, pois algum professor, durante a sua carreira acadêmica, não sei se isso já aconteceu com algum de vocês, mas talvez algum professor possa te solicitar lá como avaliação, ó, faça um artigo científico. Se ele pedir para você fazer um artigo científico, você precisa recorrer a essas normas que nós estamos compartilhando aqui com vocês. A ABNT 6022. Um artigo científico não é você pegar uma folha em Word que seja e falar sobre um determinado assunto. Um artigo científico ele possui uma padronização para sua elaboração. Nesse caso, orienta-se que os alunos sigam a definição do professor no que se refere à inclusão da capa ou folha de rosto. Veja, para a elaboração de um artigo científico, não é obrigatória a utilização de capa e folha de rosto. Usualmente, o artigo não contém capa e folha de rosto, salvo se o professor ou a instituição assim exigir.
como um ponto facultativo, mas que ele prefere que aquele artigo seja apresentado com capa e folha de rosto. Outra coisa que é interessante vocês ficarem atentos é que quando você vai publicar um artigo científico em uma revista, a sua base principal é a ABNT NBR 6022. Mas você vai verificar quais são as peculiaridades de exigência acadêmica daquela revista específica. Muitas vezes você vai encontrar o resumo ao final, ao invés de ser no início. Uma quantidade de um tamanho específico, eles vão te pedir lá um determinado número de caracteres como limite, porque há necessidade de se enquadrar no padrão daquela revista científica, tá bom? Quando o pesquisador for submeter seu artigo à análise para publicação na revista, ele deverá utilizar as orientações dessa revista para a formatação, conforme eu acabei de falar. E essas nem sempre são exatamente conforme a norma da ABNT. Contudo, a maioria das revistas procura utilizar esta norma como referência. A questão recorrente é quanto ao número de páginas do artigo. Se você perguntar para mim, professor Marcos, quantas páginas precisa ter um artigo científico? A norma, ela não faz menção ao número de páginas. Isso vai depender da revista para a qual o seu artigo está sendo destinado. Como eu disse, algumas revistas vão ter um limite de páginas mínimo e máximo. Então, quando você vai pleitear a sua publicação, funciona assim: você escreve o seu artigo científico, a base para a sua estrutura, para as normas é a ABNT NBR 6022, e você envia o seu artigo com observada as peculiaridades de exigência daquela revista científica, você envia para submissão. O pessoal da revista vai fazer uma avaliação e vai aceitar ou não o seu artigo para publicação. Às vezes eles retornam o artigo para você, fazer alguns ajustes, algumas adaptações, você faz e envia novamente para que ele seja novamente submetido a esta avaliação. As partes, do artigo científico. Tudo bem, gente? Se vocês precisarem, me interrompam, por favor, tá? Por mais que seja uma aula expositiva, quase que um monólogo, apesar de estar aberto aí a possibilidade de vocês me fazerem questionamento, ouça o que a gente está compartilhando com a seguinte percepção. A partir de hoje, você não vai ler mais um artigo científico com os mesmos olhos de quem não sabe a estrutura, não conhece a estrutura de um artigo científico. Tenha certeza disso. Muitos colegas têm contato com livros durante a formação, não sabem o que é uma ficha catalográfica, não sabem o que significa ter 3 autores, 2 autores na capa do livro. Muitos colegas entram em contato com um artigo científico que não tem a menor noção se é um artigo científico, se é um texto do Google, se é um texto do Google acadêmico, se é um texto de uma revista encontrada numa banca de jornal, ou se é um texto de uma revista científica numa determinada área do conhecimento. Então, conhecer isso para o estudante de nível superior é indispensável. Tá bom? Bom, os elementos pré-textuais que estão aqui apresentados. Primeiro, o título e o subtítulo, se houver. Ele vai aparecer logo na página de abertura do artigo. São diferenciados tipograficamente,
são separados por 2 pontos, você normalmente vai utilizar o título em negrito e o subtítulo sem destaque. O nome dos autores, o seu nome, quem fez o artigo, quem escreveu, e o seu nome, o nome do autor, ele é acompanhado por um breve currículo, como aquele exemplo que eu mostrei para vocês, lembram? Agora há pouco. O currículo dos autores, bem como seus endereços postal e eletrônico, devem aparecer no rodapé indicado por asterisco na página de abertura, ou opcionalmente no final dos elementos pós-textuais. Isso vai depender, como a gente disse, das peculiaridades da revista científica. Algumas vão te pedir abaixo do seu nome, logo no início, ali na página inicial. Outras vão pedir que esses dados sejam apresentados ao final do artigo. Resumo na língua do texto. O resumo ele é um elemento obrigatório. Ele deve ser uma síntese do trabalho, frases concisas, objetivas, não ultrapassando 250 palavras, seguido logo abaixo das palavras-chave ou dos descritores. Lembram que eu mostrei para vocês à esquerda os descritores daquele artigo? Normalmente pede-se 5 palavras-chave ou descritores. As palavras-chave, elas são as principais palavras do seu artigo científico. Em meio a tudo aquilo que você escreveu, você vai colocar as palavras principais do seu trabalho. As palavras que facilitam a sua localização, que dão ao leitor uma contextualização, uma localização do que você trata na sua pesquisa. Tá bom? São elementos obrigatórios. Devem ser separadas entre si por ponto e finalizadas por ponto. Tá bom? Aí eu tenho os elementos textuais. Os elementos textuais, eles são compreendidos entre introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é a parte inicial do seu artigo. Ali você vai constar a delimitação do assunto tratado, do tema, vai apresentar os objetivos específicos, os objetivos gerais, os objetivos específicos. Ali você vai apresentar os principais elementos, de modo que situe o leitor sobre o que o espera com a leitura deste artigo. Nesta introdução, também deverá ser apresentada a estrutura do seu artigo, o que contém em cada uma das partes de maneira bem objetiva. A outra parte é o desenvolvimento, que é a parte principal do seu artigo, e aí, nessa parte do desenvolvimento, é a exposição ordenada do assunto, do tema que você tratou. Ele é dividido em seções ou subseções ou subseções. Veja que desenvolvimento é só uma questão didática para nós entendermos que o trabalho, que o artigo científico, ele possui um desenvolvimento, mas não vai escrever desenvolvimento no seu artigo científico, tá bom? Essa palavra aqui não existe lá no seu artigo científico, no seu trabalho científico. Ela é substituída pelo nome das seções e subseções, tá bom? Por fim, nós chegamos à conclusão, que é a parte final do artigo, na qual se apresentam as conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses. Conclusão, considerações finais, é uma possibilidade, tá bom? Eu tenho os elementos pós-textuais. Esses elementos pós-textuais, eles são colocados ao término, após a conclusão do artigo.
E aí eu tenho o título e o subtítulo em língua estrangeira, inglês, francês ou espanhol, de acordo com a definição e com a exigência da revista. Pode ser um outro idioma também. O resumo também em língua estrangeira, que também é um elemento obrigatório. Pode ser o abstract em inglês, o resumo em espanhol, o resumé em francês. Isso vai depender também da exigência da revista para a qual o seu artigo está sendo destinado. E as palavras-chave em língua estrangeira, que também é um elemento obrigatório. São as mesmas, é o mesmo resumo e as mesmas palavras-chave que você utilizou lá no início. Aqui no final você vai colocá-lo, apresentá-los em um outro idioma. Não sei se você lembra, mas você observou lá naquele exemplo que eu dei, que naquele artigo que nós pegamos como exemplo da violência doméstica, o autor apresentou o resumo em português e já o abstract, que é o resumo em inglês, já ali nos elementos pré-textuais, antes do desenvolvimento do artigo. Aquela estrutura é por conta da exigência do Cielo, tá bom? Da revista, que assim exige. Eu tenho ainda esses elementos pós-textuais, que são notas explicativas, são informações que servem para acrescentar dados a alguma explicação dada no texto. Não são textos longos, são apenas notas que explicam algum ponto que foi descrito lá no decorrer do desenvolvimento do seu artigo. As referências, tal como vocês estão elaborando aí no projeto de pesquisa, uma lista em ordem alfabética das fontes bibliográficas utilizadas para o estudo. O glossário é um elemento opcional, não é obrigatório, mas pode ser colocado. Sem um elemento opcional, pode ser que, apesar de a ABNT não exigir, a revista para a qual você está submetendo o seu artigo, eles peçam. Aí você providencia e coloca o seu glossário lá no final do seu artigo. Tá bom? Eu ainda tenho o apêndice e o anexo como elementos pós-textuais. São elementos opcionais, tá bom? Assim como o glossário, se a revista não exigir, você coloca se você achar por bem ou necessário e for pertinente para o seu artigo. Os apêndices são identificados por letras maiúsculas consecutivas e travessão. É um texto, um documento elaborado pelo próprio autor, é uma parte acessória, um complemento ao apêndice, escrita por você mesma, mas que não coube na estrutura do seu artigo, você apresenta aqui no apêndice, uma parte acessória. E o anexo, assim como o apêndice, também é uma parte acessória, mas ele é constituído por textos de outros autores, documentos adicionais, que possam esclarecer alguma informação contida lá no desenvolvimento do seu artigo. Aqui foi o que eu disse para vocês, né? O desenvolvimento é um tópico. Ele terá um título em concordância com o assunto que será apresentado. É o título da subseção, da seção, da subseção. Para cada seção, para cada subseção dentro do seu artigo, você vai definir um título. Não escreva lá no seu artigo científico desenvolvimento, tá bom? Ainda dentro do que chamamos de desenvolvimento, uma das sessões ela pode ser destinada para a apresentação dos resultados da coleta de dados. E aqui você vai apresentar
foram aplicados quais tipos de instrumentos? Questionários ou entrevistas? Quantos foram entregues? Com quem? Foram feitas observações? Por quanto tempo? Observe que é preciso esclarecer tudo o que foi feito para o leitor. Você precisa colocar isso numa sessão lá sobre a metodologia utilizada para a realização do seu artigo científico. Tá bom? Observe que é preciso esclarecer tudo o que foi feito para o leitor, a fim de que não pairem dúvidas sobre os procedimentos, uma vez que disso depende a validação dos resultados do estudo. Estamos tratando de um estudo científico, né? E como tal, ele possui regras, normas, critérios, para que ele seja entendido como um trabalho científico. Importante lembrar que, ainda voltando, aqui você vai apresentar, assim como você fez na metodologia do seu projeto de pesquisa, o tipo de pesquisa que você utilizou, se é uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa documental, se é uma revisão, se é um levantamento bibliográfico. Tudo isso precisa ser apresentado em uma sessão do desenvolvimento do seu artigo. E os resultados alcançados são apresentados também. Tá bom? Como sugestão, como eu disse, é você procurar no Google Acadêmico ou numa revista específica da sua área de conhecimento, que seja científica, para que você possa se familiarizar com a estrutura e como um artigo científico é apresentado. Faça isso, se for possível ainda hoje, para que você possa não salto. Bom, gente, esse conteúdo é o que eu precisava abordar e tratar com vocês. Nós estamos aí concluindo o nosso projeto de pesquisa. Não vi quem me enviou ainda. A Vitória eu lembro que enviou, tenho certeza. Acho que o Guilherme também já, não me lembro. Nicole eu não lembro. Eu enviei, professor. Viu? Ótimo, Nicole. Que bom. Eu ainda não corrigi, mas tão logo eu corrija, eu já vou lançar os pontos, tá bom? Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, têm algum questionamento. Importante falarmos sobre esse conteúdo. Você vai voltar nesse conteúdo durante toda a sua formação, tenha certeza disso. E nós estamos aí a 2 sessões de terminar o livro didático. Temos aula na semana que vem. Já vocês estarão realizando as provas das disciplinas interativas, não é isso? Depois, na outra semana, estaremos aqui concluindo o livro didático, falando do conteúdo que nós abordamos durante o semestre, fazendo uma breve recapitulação para a prova, que será lá na semana do dia 15, conforme o professor Tiago já está fazendo as devidas comunicações por e-mail e através dos representantes de turma. Eu vi que a Vitória já fez também, já reforçou as comunicações para que vocês não percam as datas, principalmente com relação às interativas, que terão um prazo aí para serem feitas. Tá bom? Então é isso. Eu estou à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, quiserem fazer algum comentário, tá bom? Ainda está cedo, né? Eu estou à disposição. O Guilherme enviou um áudio aqui. Deixa eu ver, Guilherme, o que você está dizendo. Professor, desculpa do seu telefone, né? Falar comigo. Você pode dar uma explicada mais ou menos como vai funcionar essas provas? Porque mudou tudo, não vai ser igual. O Guilherme está perguntando sobre como serão as provas. O Guilherme,
As provas que seriam presenciais, elas acontecerão no mesmo formato que nós fizemos aquela primeira prova, B1, através de uma prova lançada e disponibilizada aqui no AVA. Essas serão feitas na semana do dia 15, de 15 a 18. Essas são relativas ao segundo bimestre, que seria aquela prova presencial. Mas fique atento para quem tem disciplinas interativas, que são aquelas disciplinas somente no ambiente virtual, somente pelo AVA. Tá bom? Essas aí, se eu não me engano, posso confirmar para você, mas elas se iniciam dia 4, amanhã, e vão até dia 12. Essas têm um outro critério para realização, tem um prazo para ser feitas, tá bom? Então, fique atento aí, para que vocês não percam esses prazos aí. Ó, dia 15 ao dia 18 vão estar liberadas as avaliações lá no sistema. Essas do dia 15 ao 18, como eu disse, são as respectivas às provas que seriam presenciais do segundo bimestre. Você fará ela no AVA, assim como nós fizemos a do primeiro bimestre. Mas fique atento, porque dia 18, 23 e 59 encerra-se os prazos. Então é importante que você faça. Aliás, é importante, você precisa fazer antes desse horário, desse dia. Os links das avaliações, eles estarão constando lá no encontro 16 ou na unidade 4.4, de acordo com a sua disciplina no tempo pré-aula. As provas valerão 4.000 pontos, serão compostas por 10 questões. Tá bom? E aí a Vitória até lançou aqui um lembrete, né? As disciplinas interativas também irão acontecer de forma online. Elas precisam de agendamento diferente das outras disciplinas. E elas irão ter o prazo de 3 horas para a conclusão. Caso passar disso, ela será dada como concluída até onde foi feita. Tá bom, gente? Guilherme, não sei se eu pude te auxiliar, te responder, cara. Deixa eu ver aqui. Então, no caso, eu por exemplo, eu tenho 2 matérias 100% AVA. Então, as 100% AVA vão ser na partir de amanhã. Porque tem que marcar a prova, porque uns falam uma coisa, outros falam outra, eu acabo confundindo tudo. Uns precisam falar assim, precisa marcar a prova, uns precisam, não, é só entrar no AVA lá e a prova vai estar lá. Eu sei que vai ter 3 horas de duração a prova, mas o resto eu já me confundi todo já, porque... Entendi, Guilherme. Não, fica tranquilo, cara. Ó, ela tem o prazo de 3 horas para conclusão. Elas precisam de agendamento, tá bom? Você vai entrar lá na sua disciplina, você disse que tem 2, entra na disciplina, faça o agendamento, você vai ter 3 horas a partir desse momento que você agendou, dentro desse prazo de realização, para concluir a sua prova, tá bom? Se porventura você entrar e tiver alguma coisa diferente dessa que eu estou te falando, pode me acionar, que eu verifico com maiores detalhes para você. Mas a partir de amanhã já pode procurar para que você possa se organizar os seus horários e dias para você fazer as suas 2 avaliações interativas destas 2 disciplinas, tá bom? Opa, o que é isso, Guilherme? Tamo junto aí. Bom, então é isso, povo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fique à vontade. Se não, nós encerramos por aqui. Eu permaneço aqui até às 22, claro. Olhando os projetos de pesquisa, fazendo os lançamentos dessa aula, gravação. Tá bom? É isso aí. Agradeço muito a participação de vocês. Obrigado, Guilherme, Nicole, Caroline, Roger e a Vitória.
Uma boa noite para vocês. Boa noite, professor. Boa noite, Nicole. Boa noite, Roger. Professor, Sim? você já lançou a nota da... Como fala? Do trabalho? Isso, do trabalho. Não lancei ainda, Roger. Na verdade, eu nem corrigi ainda. Eu vou corrigir essa semana para poder fazer o lançamento na semana que vem. Não, beleza, então, valeu. Tá bom? Beleza, boa noite aí. Tchau, tchau. Boa noite, cara.